Mano, olha. Caruaru, cara, chegou aqui. Que ele saiu, mano. Tomou um e não lembra onde deixou a moto. Tá bebendo, porra. Ele deve ter rastreador, tá? Ele pediu pra ligar pra tu pra ver. Pra ver onde ela tá, mas, porra. A chave dela na mão, porra. Vê se tu consegue ver onde tá aí, porra. Que qualquer de menos eu vou lá, mano, pra fazer esse resgate com ele. Tá ligado? Eu pego meu capacete aqui e vou lá buscar. Deixa eu, ou trago aqui pro posto. Deixa eu em um canto, né, boy? Tá aqui, tava no estacionamento do escotão. Deu certo ou não deu certo? Graças a Deus, graças a Deus. Vai, vamos olhar pros meninos. Ô, obrigado aí, vice, pela ajuda, viu? Vai, é nóis, chega. Passa lá pros meninos lá, que eu não Vai. fico preocupado não, que já achei. Deu certo. Tava lá no estacionamento do escotão. Eu vim embora e a moto ficou lá. Vê? Agora foi quantas latas de pitu, pra esquecer? Umas duas. Uma e duas só? Vai, tá tensa.